Olá, eu sou Inês Magalhães, nós estamos aqui na jornada de formação para as candidaturas de 2024. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, estou vestindo uma blusa vermelha e uma branca, estou com um colar, tenho os cabelos também vermelhos, como vocês podem ver, vermelho é uma cor que eu gosto muito. Eu sou socióloga de formação, tenho mais de 25 anos ocupando cargos no serviço público, fui secretária de habitação nos governos Lula e Dilma e agora, atualmente, estou como vice-presidente de habitação na Caixa Econômica Federal. Então, o tema da habitação e desenvolvimento urbano é um tema que eu fiz a minha trajetória profissional e militância política, né? O nosso tema é sobre habitação, né? E então eu recomendo muito fortemente que vocês consultem um volume do Teoria e Debates que foi produzido pelo NAP Cidades para subsidiar o programa de governo do presidente Lula, que trata sobre o tema das cidades, mas que nos ajuda muito a refletir sobre o tema da moradia, né? Nós estamos no momento de reconstrução, no nível nacional, de reconstrução das políticas públicas, né? Sejam as políticas de saneamento, de habitação, de desenvolvimento urbano e de mobilidade. Então, nesse contexto, acho que esse volume do Teoria e Debates ajuda muito a reflexão para as propostas que vão ser elaboradas para os municípios o ano que vem. Eu vou citar um trechinho, né? Que as cidades que nós precisamos construir devem expressar à sociedade o que queremos, devem ser imperativamente democráticas, sem segregação e discriminação de qualquer natureza, devem ser cidades seguras, justas, inclusivas, resilientes, sustentáveis, plurais e agradáveis de viver. Combater as múltiplas dimensões da desigualdade, garantir o direito à cidade e promover uma transição ecológica que as tornem mais sustentáveis e saudáveis, respondendo aos desafios das emergências climáticas, que são, na verdade, os nossos principais desafios, né? Nós estamos falando de construir, né, uma cidade para o século XXI que tem problemas do século XX, né, que não foram solucionados. E nós vamos ter que lidar com esses problemas do século XX e os do século XXI, tendo fortemente a questão da crise climática como a sua maior representação. Então, eu diria que pensar o direito à cidade é indissociável de pensar o direito à moradia, né? Os dois são portanto, irmãos e complementares, né? Para que a gente possa cumprir esse desafio. Nós temos como uma estratégia para pensar essas cidades, né, organizadas aí em alguns eixos, né? Um eixo importante de ter, obviamente, uma política urbana centrada na questão da moradia e da mobilidade, né? A habitação ocupa, assim, normalmente cerca de 60% do território das cidades, portanto, ela tem uma centralidade que deve ser considerada no planejamento das nossas cidades. Um outro eixo estruturante muito importante é o tema de como é que a gente organiza a chamada governança, né? Quais são os mecanismos que a gente tem para incluir
as pessoas, as famílias na participação, né? O tema da participação social, o tema da participação dos movimentos organizados é também um componente fundamental para que a gente pense essas cidades. A gestão desse território, quais são os níveis de participação que nós vamos ter. E um tema que digamos, urgente, né, e que nem sempre é considerado nas nossas cidades, é o tema da crise climática, né? Nós temos aí hoje cada vez mais forte o tema das tempestades, das enchentes, dos deslizamentos como um eixo importante de preocupações, né? Tendo aí no último período a catástrofe do Rio Grande do Sul, nós temos Rio de Janeiro, enfim, não nos faltam exemplos para apontar a gravidade que tem esse tema na agenda das cidades. Portanto, quando a gente pensa habitação, a gente deve pensar um leque de ofertas, um leque de estratégias que dialoguem com isso, né? Então, nós temos que pensar em tornar as nossas cidades mais resilientes, ter um mapeamento claro dos riscos de deslizamento, de enchente, ter uma estratégia para não só enfrentar essas emergências, mas mitigar esses riscos. Nós temos que ter uma política habitacional que pense como atender e como retirar essas famílias dessas áreas de risco para evitar né, a fatalidade, como a gente constrói mais casas, mas também como a gente melhora as casas existentes, né? O tema dos assentamentos precários, que volta a ser um tema da política nacional, né? Acho que as próximas gestões vão ter, diferente dessa que termina agora, um certo alento, né, no sentido de que o Ministério das Cidades foi recriado, né? Nós voltamos a ter políticas de produção habitacional como Minha Casa Minha Vida, que produz não só a oferta habitação para baixa renda, mas também para a classe média baixa, que os municípios podem organizar grupos para acessar essa moradia, né? A oferta do Minha Casa Minha Vida para as entidades e os movimentos sociais, que podem ter uma aliança importante nos municípios para prover habitação, e também o Minha Casa Minha Vida rural, né? Ou seja, tanto com os recursos do Orçamento Geral da União quanto com os recursos do FGTS é possível você construir uma política de produção habitacional no seu município. Voltamos a ter também, agora com uma secretaria com uma abordagem diferente, o tema dos assentamentos precários das comunidades e favelas, né? A Secretaria Nacional de Periferias, de Políticas para os Territórios Periféricos, foi uma inovação apontada já pelo NAP, né? E incorporada pelo presidente Lula na sua nova construção do Ministério das Cidades, tem uma característica muito importante que vem do aprendizado que nós tivemos dos últimos governos do PT, né? A abordar o aprendizado de que, para além das obras de infraestrutura, para além da construção de equipamentos, é muito importante que esses avanços sejam feitos de maneira mais interdisciplinar, mais conectada e a partir de um desenho da própria comunidade, né? Acho que isso é um avanço muito interessante e acho que a Secretaria, essa nova
esse novo jeito de fazer vai trazer muitos resultados e muitas coisas interessantes. O tema da regularização fundiária também é um tema que os municípios podem adotar como um eixo da sua política, porque ele é uma política pública que acaba consolidando áreas, que acaba dando a regularização dessas áreas, dando mais segurança às famílias, né? E, sobretudo, dando mais segurança às mulheres, porque a recomendação é que a titulação seja sempre feita em nome das mulheres. Então, nós temos a produção habitacional como uma linha de atendimento importante, a regularização fundiária, né, como um eixo de política habitacional, a questão dos assentamentos precários, das favelas, né, a melhoria nessas áreas, né, levando um conjunto de serviços e equipamentos e infraestrutura para essas áreas, a questão da melhoria habitacional com assistência técnica, né, o tema da assistência técnica vem tomando uma dimensão muito importante, como não só como uma necessidade, mas também como uma estratégia de organizar esses territórios, de melhorar as condições de vida dessas localidades, né? Então, eu diria que o governo volta a fornecer instrumentos importantes para que o município desenhe a sua própria política, que o município intervenha nas áreas de habitação e de desenvolvimento urbano. Eu costumo dizer que é importante usar esses instrumentos, mas é importante que a prefeitura construa com a população, construa com os movimentos organizados uma estratégia, né? Ou seja, eu aproveito os instrumentos e o financiamento do governo federal, mas eu customizo, né? Quer dizer, eu dou a esse instrumento, por ter desenhado uma estratégia, o toque do meu município, né? Eu agrego um valor a esses programas, ou seja, não é uma mera transferência do programa federal instalado no município. Eu agrego coisas que são necessidades do município, eu posso incorporar tanto os temas de geração de trabalho e renda, que são temas importantes, como o tema da produção cultural nesses territórios, ou seja, a articulação das ofertas do governo federal nesses territórios pode potencializar e pode dar uma identidade que faz sentido para cada um dos municípios do país, com as suas especificidades, com os seus desafios e também com os seus talentos, né? Olhar para os territórios vulneráveis das nossas cidades deve ser um exercício onde a gente identifique não só as deficiências, né? Não só aquilo que falta ser feito, mas também que nós possamos identificar aquilo que esses territórios têm, para que, de um lado, a gente consiga trazer os investimentos necessários a melhorar a qualidade de vida dessas famílias que estão nesses territórios precários, mas também que a gente possa fortalecer esse capital que está nessas comunidades, né? Acho que esse seria, acho que um grande diferencial das políticas do Partido dos Trabalhadores nos territórios, né? Nós temos como uma tarefa fundamental, que é uma bandeira do presidente Lula, a diminuição das desigualdades, né? A melhoria da qualidade de vida, a oferta de habitação, ela é um instrumento muito poderoso para efetivar a diminuição das desigualdades nas cidades, né? Portanto, acho que essa
essa tarefa, como eu já mencionei, né, é muito importante na construção de uma política habitacional, que essa política habitacional converse com a política urbana do município. O que isso significa, né? Significa que nós temos que, ao desenhar nossos planos diretores, as nossas leis de zoneamento, a gente considere a inserção dos mais pobres nas áreas consolidadas, nas áreas onde já existe a infraestrutura e os equipamentos sociais. Significa que nós devemos perseguir a utilização dos instrumentos do Estatuto das Cidades, né? Quais são eles? As EIs, que são as zonas em que a gente demarca tanto as áreas que são para habitação de interesse social, como as áreas que precisam de investimento na urbanização. Significa a gente combater os vazios urbanos, ou seja, implementar o IPTU progressivo, que quanto mais você deixa esses vazios como áreas que estão esperando a valorização, a cidade toda acaba pagando, porque você tem que fazer uma expansão, às vezes, inadequada dessa malha urbana. O tema do saneamento é um tema muito desafiador, porque nós tivemos agora, né, uma alteração na legislação que ainda não completou todo o ciclo de adesão dos municípios, então o planejamento de como essa concessão vai ser um tema importante, o tema dos resíduos sólidos, enfim, você tem para olhar a política habitacional, olhá-la de uma maneira mais compreensiva, né? mais completa. O outro tema que a gente já citou foi o tema de como a gente torna as nossas cidades mais resilientes, né? Como a gente trata... É muito comum agora a gente falar das cidades inteligentes, os smart cities, mas, na verdade, o tema da inovação ele é fundamental, deve ser incorporado, mas nós temos questões, às vezes, muito singelas que podem melhorar imensamente a qualidade de vida das pessoas que vivem nas nossas cidades, né? Por exemplo, o tema dos espaços públicos, né? Os espaços públicos seguros vêm ganhando cada vez mais importância, né? As nossas casas ficam cada vez menores, né? E, portanto, o espaço público adquire uma importância relevante. E eles têm que ser seguros, principalmente mais seguros para as mulheres, né? Para que elas possam usufruir desses espaços de maneira muito tranquila. Um outro tema importante para a gente pensar em cidades resilientes é como nós vamos adotar soluções para tratar os nossos córregos, para tratar as nossas encostas que utilizem soluções que não briguem com a natureza, né? Hoje está mais do que provado que a canalização, o tampamento dos nossos rios e córregos não é a melhor solução para isso, né? A melhor solução para a gente evitar enchentes, para a gente evitar deslizamento. Então, as soluções dadas pela natureza são soluções que podem ser implementadas nas cidades, normalmente tem um custo menor do que as grandes obras, os grandes piscinões, e são mais sustentáveis no longo prazo. O tema da arborização, por exemplo, é um tema fundamental para a diminuição do calor, né?
uma região arborizada pode diminuir em até 3 graus o aquecimento. Enfim, o nosso leque para pensar a moradia é o mesmo leque que faz com que a gente pense cidades melhores, né? O direito à moradia é indissociável do direito à cidade. Eu espero que a gente, no ano que vem, né, que as nossas candidaturas tenham essa bandeira como uma bandeira importante e que, mais que isso, né, a partir de 2025, que nós estejamos implementando essas políticas com o apoio do governo federal em muitas cidades por todo o Brasil.